Então, hoje a gente vai começar um pouquinho sobre esse tema de estratégia para moldar a geração de demanda e entrando um pouco além do tópico que o próprio Guilherme trouxe, que a jornada do usuário ela não é mais aquele funil perfeitinho que a gente conhecia, que foi propagado por muito tempo. A gente tem um pouco de mudança também em como esse usuário está pronto em cada etapa, como a gente comunica com ele, o que a gente vai falar na etapa de captação de uma demanda e na etapa de geração de uma demanda. São coisas que têm um nomezinho parecido, mas a gente está falando de coisas diferentes. Então, aqui eu já vou passar para o nosso primeiro slide, que trata um pouquinho sobre a diferença entre a geração de demanda e a captura de demanda. Aqui, para exemplificar, quem já tem um pouco mais de contato com mídia, talvez consiga entender isso de forma um pouco mais assertiva, um pouco mais prática, que é a partir do momento que você joga lá no Google uma pesquisa para uma solução que você tem e saindo até um pouco da bolha de mídia, às vezes você procura, meu Deus, estou sentindo tal sintoma, tal dor de cabeça, ou qualquer coisa, você quer uma resposta para aquilo, certo? Então, a gente está falando disso, da captura de demanda. Você já está procurando uma resposta para uma dor, você já tem alguma coisa que te incomoda. Que eu estou dando um exemplo trivial, dia a dia, todo mundo já fez isso, já saiu com algum diagnóstico mais ou menos um pouco errado, um pouco alarmista, mas também aplica para todos os momentos do nosso dia a dia. E a gente está falando isso também de empresa, de geração de lead, de todas as coisas que a gente está envolvendo o usuário no final do dia. Porque, querendo ou não, por mais que a gente esteja falando de B2B, a gente ainda está falando com o ser humano no final do dia. Por mais que a nossa captação de lead, né, majoritariamente seja ali para uma geração de lead B2B, a gente ainda está falando com o ser humano no final do dia. Ele também tem um comportamento de consumo que é muito próximo do que ele faria na sua vida particular, fora ali do horário comercial. Quando a gente está falando de geração de demanda, basicamente são campanhas que fazem com que aquele usuário ele tenha contato com a marca, com o serviço, com o produto, com a solução, com a dor dele, antes mesmo dele imaginar que ele possa ter uma dor. Então, são coisas que a gente apresenta para o usuário antes dele entrar nessa jornada por buscar uma solução, para que ele tenha já algum conhecimento da marca. A gente conhece muitas marcas que fazem isso incessantemente, não só através das mídias pagas, mas também através da televisão, como o Guilherme trouxe para a gente também. Acho que isso está cada vez mais intenso, também diluído na programação. Eu sou uma noveleira, confesso, então eu já vejo algumas coisinhas entrando nesse aspecto. Então, isso está bem diluído na programação e isso faz parte do dia a dia, para que você tenha essa lembrança de marca e para que você tenha um pouco de conhecimento antes mesmo de você vir a ter uma dor, antes mesmo de você entrar nesse momento de estar sendo abordado para resolver a sua dor, para resolver o seu problema, para melhorar seus resultados, os resultados da sua empresa. Então, essa parte da geração de demanda, a gente tem que trabalhar ela intensamente antes de ir para a captura de demanda. Porque esse usuário, quando a gente está falando de captura de demanda, a gente está falando de um universo um pouquinho menor também. Então, a gente tem muito mais pessoas que ainda não conhecem a própria dor, que ainda não conhecem o próprio problema, do que, de fato, pessoas já prontas para converter. E quanto mais a gente fizer esse processo de educação e de geração de demanda no próprio mercado, mais fácil é que esse usuário, tendo conhecimento, passe para a gente no momento de captura de demanda. Quando a gente está falando de captura de demanda, não é única e exclusivamente uma campanha de conversão genérica. E aqui eu trouxe um pouquinho também algumas matrizes que a gente desenhou internamente para facilitar essa compreensão. Não adianta só a gente falar com o usuário para que ele converta, mas de fato, no momento certo, com a abordagem correta, qual é a melhor forma de fazer esse usuário converter. Aqui, então, a gente está falando de universos muito diferentes. Então, a gente tem um universo muito grande de pessoas que ainda não sabem do problema, e isso novamente surge com as coisas mais triviais do nosso dia a dia. Então, tem muitas coisas que a gente nem sabia que precisava daquela solução, daquele produto, daquela ferramenta. O famoso propaganda que surgiu para a gente descobriu uma necessidade que nem sabia que existia. Então, tem muito mais pessoas, um universo muito maior de pessoas que ainda não sabem que existe um problema. Na sequência, a gente tem um universo de pessoas que estão buscando uma solução para um problema que elas já sabem que elas têm, uma necessidade que elas sabem que elas têm. Já é um universo um pouquinho menor. Agora, de fato, pessoas que estão prontas para contratar ou comprar um serviço ou um produto a partir do momento que elas já passaram pelas duas etapas anteriores, é um universo um pouquinho menor. Então, para a gente conseguir fazer com que a gente expanda esse universo, pensando mais ou menos numa lógica de funil tradicional, que a gente trabalhe mais o topo de funil e que a gente consiga evoluir ele com volume e qualidade entre as etapas do funil, a gente precisa trabalhar bem cada uma dessas etapazinhas aqui.
E por conta disso, eu trouxe a adaptação de uma teoria que é usada normalmente para copywriter. Então, a gente está falando do framework, que são basicamente 5 níveis de consciência que foram muito difundidos pela Eudine. Aqui, majoritariamente, era usado para a produção de copywriter, ele é bem conhecido, inclusive, para isso, para a gente definir linha de argumentação, linha de discurso, mas eu acho que é bem válido a gente pegar esse conceito e desdobrar ele para um pouco de estratégia, para quando a gente utiliza cada mídia, para quando a gente utiliza cada estratégia, cada abordagem, cada tipo de conteúdo, cada tipo de campanha. Então, vale a gente desmembrar um pouquinho essa teoria e aprofundar, e é isso que eu vou trazer aqui hoje. Olhando para níveis de consciência, a gente tem, a princípio, esses 5 níveis de consciência. Como tudo que a gente conhece, os 5 P's já viraram 7, os níveis de consciência também já viraram 7, tem sempre uma adaptaçãozinha dele ao longo do caminho, mas vamos trabalhar com os 5 níveis de consciência aqui, para a gente até poder adaptar ele para essa temática da apresentação hoje e conseguir explicar para vocês um pouquinho melhor o que faz sentido a gente falar aqui e como que a gente consegue adaptar cada etapa. Então, partindo do princípio que a gente tem um usuário inconsciente no começo, ele faz parte daquele nosso mega universo que é muito grande, que são de pessoas que ainda não sabem que tem uma dor, não sabem que ainda tem um problema. Tanto para B2B quanto para B2C. Inclusive, para B2B, às vezes é muito comum que essa dor ela só venha através de alguma complicação no dia a dia, seja a dificuldade de geração de lead, seja um sistema que é utilizado às vezes hoje que não é tão satisfatório, um fornecedor que não é tão satisfatório. Normalmente, essa dor ela surge mais lá no meio do caminho. Aqui, quando a gente está falando de um usuário inconsciente, de um nível de consciência inconsciente, a gente precisa primeiro abordar esse público com um conteúdo. E existem várias formas de a gente fazer isso, eu vou detalhar um pouquinho mais ao longo da apresentação. Entre ele ser uma pessoa completamente inconsciente e consciente do problema, existem 2 tipos de conteúdo que a gente pode trabalhar. A gente tem um conteúdo mais geral, mais amplo, que é a primeira vez que você ouve falar daquela marca, a primeira vez que você ouve falar daquele conteúdo, daquela solução. De uma forma bem genérica, não existe a necessidade nem a argumentação para que você converta. É só te mostrando um panorama, muitas vezes um conteúdo do mercado que você já faz parte, que você pode se informar por meio de um blog, enfim. Sabemos que tem várias empresas que são têm uma expertise muito grande em produzir conteúdos para essa camada do mercado também, para conseguir educar, para trazer para as outras etapas. Desse nível inconsciente para o consciente do problema, num primeiro momento você aborda o conteúdo, num segundo momento você vai para um conteúdo um pouquinho mais aprofundado. Então, agora que a pessoa já sabe que existe uma solução, a gente vai falar para ela como existe uma solução. Então, como que é aquele universo, como isso poderia facilitar o dia a dia dela, porque da mesma forma que eu trouxe exemplo para B2C, às vezes o produto que a gente vê, que a gente sabe que vai mudar a nossa vida, a gente nem sabia que existia. Então, como que você pode lavar roupa mais rápido, ou como que você pode fazer qualquer coisa mais rápido? Isso se aplica no B2B também. Mais rápido, melhor, de maneira mais eficiente, de maneira mais lucrativa, com menos desperdício. Então, primeiro você sabe que existe a possibilidade de você ter melhores resultados. E depois você passa a entender a possibilidade do como ter melhores resultados. E aí você já apresenta para essa pessoa a consciência do problema. Então, antes, talvez ela não soubesse que ela tinha exatamente um problema, agora você apresenta para ela essa consciência do problema. Da consciência do problema para a consciente da solução, a gente começa a trazer um pouco mais aprofundadamente, mas de forma ainda não muito direta, o que o nosso material, o que a nossa solução, o que a nossa ferramenta pode fazer por aquela pessoa para que ela resolva o problema dela. Não só a gente, mas de repente outras ferramentas. Então, se você está consciente que você tem um problema, esse tipo de software pode servir para resolver seu problema. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de materiais que são mais aplicados para cases, para dores específicas, e faz esse mapeamento. Quando essa pessoa está consciente da solução, a próxima etapa é a consciente do produto, que é de fato o seu produto, o seu serviço, o seu software, enfim, o que você tem de fato para oferecer para ela, a partir do momento que ela já passa por esse ponto. Então, vantagens comparativas, provas sociais são a melhor forma da gente passar para essa etapa. Como a gente consegue educar a pessoa de consciente da solução para consciente do produto e, de fato, que ela converta nos nossos produtos, no que a gente está falando que é necessário. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar um pouquinho mais ali,
os nossos comparativos, as nossas informações com relação aos concorrentes, não necessariamente, né, dizendo quem são eles, mas como a gente é e como a gente se posiciona diante do mercado. E de consciente de produto para totalmente consciente, a gente tem a questão da oferta direta, né? Então, de fato, a gente já está ali no fluxo de nutrição, faz sentido a gente fazer uma oferta direta. No finalzinho ali, a gente tem mais uma abordagem que é o remarketing. Tudo isso eu vou desmembrar até aqui. Pessoal, olhando aqui no chat, alguém trouxe que a imagem tá ruim. Tá mais ruim para alguém? Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Tá tudo certo? Perfeito. Eu passo o material, a gente vai fornecer o material para vocês depois, então caso a questão seja ali a visualização do slide do conteúdo em si, avisem a gente que a gente manda o material, depois vocês conseguem consultar melhor também, junto da imagem, enfim, da gravação. Aqui a gente desenhou uma matriz. Essa matriz vai passar por níveis de consciência versus estratégias adotadas. E a gente eu trouxe aqui um pouco do nosso cérebrozinho, né? O cérebro congelado que ainda não está maduro, para o cérebro mais quentinho ali, já com a ideia, que é um cérebro que já está mais maduro e mais consciente das suas decisões. Basicamente replicando essa escala que a gente tem aqui, de inconsciente para totalmente consciente, só que com um grau de evolução para facilitar. E também tem as etapas do funil na lateral. Topo de funil, fundo de funil. Como que a gente consegue trabalhar cada uma dessas coisas? Quando a gente está falando de um público que ainda não está maduro, o cérebrozinho mais congelado, ainda inconsciente da sua própria dor, a gente está falando de coisas que são mais conteúdos topo de funil. A gente vai abordar esse público com blog post, com artigo, com podcast, com vídeo, coisas mais genéricas, mais amplas, mas que possam fazer sentido para aquela pessoa. E aí vai muito da segmentação, que eu vou trazer um pouquinho desse detalhamento nos próximos slides. Mas como a gente consegue trazer esse conteúdo que a gente já está produzindo, e aqui, de novo, vou me apropriar da afirmação do Guilherme, é fundamental a gente produzir esse conteúdo cada vez mais, não está mais funcionando a gente trabalhar só naquele último quadrante ali de conversão. A gente precisa começar a trabalhar todas as etapas para que a gente também consiga aumentar nosso público, a gente consiga aumentar nossa demanda como um todo. Então, esse conteúdo, ele precisa ser produzido, seja por blog post, por artigo, por podcast, por vídeo. O vídeo hoje tem cada vez mais uma abordagem muito positiva com o mercado, uma aceitação muito positiva, independente de qual plataforma a gente esteja falando. Vai ter YouTube, dentro do YouTube a gente tem formato padrão, a gente vai ter o formato de Reels, por exemplo, de Shorts, perdão. Dentro de Meta a gente tem o formato de Reels, a gente tem o TikTok, né, também com vídeos verticais. Então, esses vídeos, eles podem ser produzidos, eles vão se adaptando de acordo com cada contexto, com cada plataforma. Quando a gente olha para materiais, existe aqui um público que já está um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais profundo do funil. Ele ainda está nessa etapa dele não ter exatamente clareza de qual é a dor, de qual é a solução e como que a gente pode resolver o problema dele, ou de fato se ele tem um problema, mas ele já está um pouquinho mais pronto para fazer uma primeira conversão, porque ele já passou por essa etapa de ter um primeiro contato. Então, aqui vale trabalhar e-book, webinar, evento sempre que possível. Então, eu sei que aqui vai depender muito do contexto de cada empresa, de cada cenário, mas eventos às vezes podem ser virtuais, a gente pode trazer algumas modalidades de evento, de live, enfim, coisas um pouco mais interativas e que possam fazer com que a gente tenha essa primeira ação de conversão um pouco mais madura. Olhando para topo de funil ainda, mas para um cenário que essa pessoa já está mais consciente do próprio problema, vem o momento da gente trabalhar landing pages, como a gente consegue dentro dessa landing page trazer abordagem de case, prova social, comparativo de mercado. Eu digo muito que se você faz um bom trabalho, se a sua empresa faz um bom trabalho, se ela tem um bom software para entregar uma boa solução, pelo menos um depoimento a gente tem. Então, vamos sempre tentar trabalhar isso na página de destino, vamos tentar trazer isso não só para a página de destino, mas para os nossos anúncios, essa comprovação, essa prova social, seja por depoimento, seja por números, seja por coisas que a gente consegue de fato trazer e afirmar que mudaram para outros clientes que já estão na empresa hoje, são muito importantes e pesam bastante nesse fator decisão. Elas são algo fundamental nessa jornada do usuário ali na hora de decidir. E, por último, a gente tem
cada vez mais fundos de funil e a etapa de conversão. Esse público que já está maduro, como que a gente consegue trabalhar ele? A gente consegue trabalhar com trial, eventualmente, depende do formato de serviço e software, enfim, de solução que a gente oferece. Dá para trabalhar com remarketing, dá para trabalhar com ofertas pontuais, isso é bem relevante, a gente consegue, a partir do momento que a gente tem essa clusterização desse público, entendendo da onde ele surgiu, por onde ele passou, qual é o interesse dele, a gente consegue adaptar tipos de comunicação, de conversão e de ofertas pontuais para a jornada dele naquele momento. Trazendo um pouquinho aqui o desmembramento daquilo que eu trouxe no slide anterior. Deixa eu só mudar a minha visualização, que o cursor fica bem por cima. Perfeito. Melhorou aqui. Eu não sei se não faria alguma coisa para vocês, imagino que não, mas agora eu consigo ver certinho os últimos pontos de comentário ali embaixo. Olhando para conteúdo, o que a gente vai trabalhar nessa primeira etapa, que é um público que não está completamente consciente? A gente vai trabalhar um conteúdo com um objetivo informativo, com um objetivo não específico, não muito nichado, para que a gente consiga fazer uma entrega massiva desse conteúdo. Aí a gente pode entender quem é o nosso público, o que ele busca, em que mercado ele está, para entender como a gente consegue fazer essa entrega de uma forma que não seja muito técnica, muito específica, mas que permita que a gente entregue para o máximo de pessoas possíveis. Como a gente vai fazer essa entrega desse conteúdo? Como eu trouxe ali, blog post, artigo, podcast, vídeo, tudo que a gente puder facilitar o nosso mapeamento. Por quê? Existem usuários que vão preferir ler, existem usuários que vão preferir ouvir, existem usuários que vão parar para ver vídeos mais longos, mais curtos. Então, quanto mais diversificado for o formato que a gente entrega, maior a probabilidade de a gente alcançar mais pessoas. Olhando para temas mais gerais, mais abrangentes, mais descomplicados. Aqui eu trouxe um tema aplicado ao Tractor, por exemplo, que serviria para a gente trabalhar caso fosse esse o objetivo. Faturamento das plataformas de mídia em 2023. Ele é um conteúdo informativo, comunica com o nosso público ali do meio, do fundo do funil, com o nosso público que faz sentido ter perto da gente. Ele não é um conteúdo muito específico, então ele é um conteúdo que gera interesse, mas ele não é muito técnico, ele não é muito nichado, e ele permite que a gente faça uma entrega massiva. Aqui é uma sugestão, a gente consegue adaptar para vários contextos, para vários temas. Olhando para a mídia, como a gente consegue entregar isso? Aqui eu trouxe o YouTube como uma das fontes, né? A gente está olhando ali para YouTube Ads, então isso daqui, tudo a gente está falando pode ser produzido tanto organicamente, mas a intenção é que a gente leve essa comunicação massiva para as mídias. Então a gente consegue entregar isso através de YouTube, consegue de repente fazer uma campanha de DSA, que é uma campanha dinâmica que vai pegar todo aquele conteúdo do blog post, fornecer conforme a pesquisa do usuário que corresponda àquele conteúdo do blog post. Então, a gente consegue fazer, inclusive dessas campanhas da SA, mapear um pouco mais o comportamento do usuário, o que ele busca, o que ele quer saber, como que ele procura por as soluções que a gente tem sobre aquilo que a gente está escrevendo. E social ads. Toda vez que eu mencionar social ads aqui, eu estou falando de TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Tudo isso entra dentro de social ads, que são redes que se enquadram ali dentro, né, de redes sociais. Aqui, principal dica, aposte em formatos de vídeo curto, como shorts e reels. Isso aqui é bem importante, não só por uma questão de consumo do usuário, mas também por uma tendência de predileção das plataformas a entregar esses formatos, já que eles já têm uma interação maior, uma entrega um pouco melhor. A partir do momento que a gente faz testes com formatos um pouco reduzidos em comparação a formatos maiores, a gente percebe normalmente uma redução de custo dessa entrega, um aumento de engajamento e também um aumento de retenção, que é natural. Se a gente tem um vídeo um pouco menor, a gente tem uma tendência a ter uma retenção maior nesse vídeo. Passando aqui para materiais. Como a gente consegue trabalhar o material para já ir um pouquinho mais para essa maturidade do usuário que está começando a ficar consciente do problema, da solução e tudo mais? Objetivo, ele tem que ser algo um pouco mais educacional. Então, no primeiro momento, a gente tem uma entrega massiva. Como eu trouxe ali de exemplo, é faturamento das mídias em 2023. É uma entrega massiva, ele é informacional, mas ele não é educacional. Quando a gente está falando de materiais, a intenção é que, de fato, ele tenha um pouco de qualidade, um pouco de recursividade.
Então, um e-book informativo, ele pode ser um material, um webinar, um evento, tudo aquilo que possa tirar a pessoa daquele primeiro estágio de desconhecimento ou de não tão profundidade naquele nosso assunto, para que ela tenha mais maturidade. É o nosso primeiro ponto de interesse. Olhando para formatos, webinar, evento presencial, evento online, simuladores, calculadoras, manuais e guias. Esses pontinhos aqui, simuladores, calculadoras, eles são bem interessantes de trabalhar a partir do momento que você consegue oferecer isso para essa pessoa. Então, casos onde ela consegue mapear eventualmente horas gastas, pessoas na equipe, qualquer coisa que ela tenha hoje que possa ser parte de um problema e que, com uma simulação fácil, ela consiga entender qual é a solução. Se a solução é reduzir aqui, ou se a solução é aumentar a equipe, enfim. Aqui eu estou trazendo exemplos muito específicos, mas isso pode ser adaptado para cada contexto. O simulador, uma calculadora, por exemplo, que possa ajudar a pessoa a entender o quanto ela poderia reduzir de gasto ou de desperdício se ela utilizasse uma solução um pouco mais inteligente, que é também a solução que você tem como serviço, como produto. Isso ajuda ela, no final do dia, a entender um pouco mais, se educar sobre aquilo e também entender que existe a possibilidade de ter você, a sua empresa, seu serviço, enfim, como um recurso para resolver. Manuais e guias também são bem interessantes, e aqui, dando até um complemento, quanto mais visual for isso, mais interessante é. Então, a gente está falando, né, de um conteúdo que ele pode ser produzido em formato de texto, mas vamos trazer ele para uma ilustração, para algo que fique fácil visualizar, identificar, se localizar, que tenha aplicabilidade, às vezes o passo a passo ali, vai ajudar essa pessoa a ter um primeiro contato com a marca de uma forma positiva. Aprendi algo com essa marca, aprendi algo com essa empresa, aprendi como melhorar tal coisa através desse conteúdo. Olhando para temas, o que a gente vai trazer? Temas mais explicativos, explicando por que tal coisa funciona de um jeito e por que não funciona de outro. Então, olhando às vezes, né, para portais de RH, a gente tem bastante, isso é bem comum. Tem vários portais de RH que têm a sua própria solução, mas eles trazem esses conteúdos explicativos, explicando como funciona um pormenor ali de alguma coisa que é relevante à área. Conteúdos mais educacionais que ajudem a pessoa a entender as diferenças, o que se espera para o próximo ano, o que aconteceu que pode ter impactado aquele segmento naquele período. Materiais mais estratégicos, então fornecer às vezes ali materiais que possam ajudar a pessoa a fazer o próprio planejamento, seja um manual de alguma coisa, como ela montar na sua própria área, na sua própria empresa, e materiais práticos de fato que possam auxiliar ela na aplicabilidade daquilo que você está fornecendo. Aqui eu trouxe de novo um exemplo, como gerar mais leads qualificados utilizando tal ferramenta. Então, aqui ele pode ser um material explicativo, ele pode ser um material prático, ensinando passo a passo de como setar ali naquela ferramenta para que ela funcione da melhor forma. Olhando para a mídia, majoritariamente aqui eu sugeriria que a gente trabalhasse, que vocês trabalhassem em social ads, lembrando de novo que ele engloba todas aquelas mídias que eu mencionei anteriormente, e também YouTube, principalmente quando a gente está falando de eventos. O YouTube, para entrega de eventos que tem ali um cronograma bem elaborado, que a gente tem, independente de ser presencial, dele ser online, mas que existe todo um prazo ali, pelo menos um mês antes, pelo menos 2 meses antes, ele é muito rico. Por quê? Esse usuário que assiste o vídeo, a gente consegue utilizar para outras coisas posteriormente. Em social ads também. Então, às vezes, não depender só da entrega desse material rico ou só dessa conversão no material rico, mas entender que a retenção, o fato do usuário estar engajando com aquele conteúdo, ela também é positiva e também pode ser aproveitada para outras coisas. Aqui eu trouxe 2 diquinhas bem especiais e toda vez que tiver essas estrelinhas no final de cada slide são dicas. A primeira delas é: sempre que possível, utilize bases de lookalike e estruturas mais elaboradas por etapa do funil. Não adianta você tentar entregar essa conversão num evento ou num webinar ou num material. Quanto antes você passar por essa etapa de educação do cliente, daí aquecer um pouquinho essa audiência, trabalhar melhor as etapas do funil, melhor vai ser a sua conversão naquilo que você quer, mesmo que seja um material, não seja a conversão final.
Então, aqui é uma das dicas. E bases de lookalike, que são os públicos semelhantes, elas podem ser bem valiosas. Às vezes você fez um evento no ano passado, num período anterior, que foi bem interessante, fornecer essa base para as plataformas ali, majoritariamente Meta Ads, ela vai auxiliar para que ele encontre públicos parecidos que possam ter um comportamento de interesse parecido também. E a outra dica é, leve o usuário para uma ação de conversão em landing page que possa gerar um lead para a nutrição via CRM. Por que é importante isso daqui? Não adianta você pegar esse público que converteu em materiais e já tentar fazer com que ele converta para uma ação final. Ele ainda estava nesse processo de educação. Pode ser que você tenha sucesso, mas a probabilidade de você não ter, porque ele ainda não estava pronto, é muito grande. E por isso você levar ele para um ambiente onde ele vai ser nutrido e caminhar etapa a etapa, conforme você vai guiando ele ali através do CRM, é mais fácil que ele já chegue ali no final mais pronto para converter. E uma diquinha extra ali no finalzinho é, procure trabalhar com poucos campos para qualificação inicial. Eu sei que o mundo perfeito é que a gente já chegue com esse primeiro lead, esse primeiro contato, com todas as informações, e a gente sabe se ele está pronto, se ele não está, se ele é o nosso ICP ou se ele não é. O problema é que isso, nesse primeiro momento, são informações demais para você pedir para o usuário, para essa primeira coisa que você está trocando com ele, né? Querendo ou não, é sempre uma troca. Então, se você está trocando com ele um evento, um conteúdo, alguma informação desse tipo, peça um pouco menos de campos, peça ali os campos básicos de contato e um campo para pré-qualificação inicial que vai te ajudar a evoluir essa qualificação ao longo do CRM. Pessoal, vou sair da minha tela cheia aqui e alguém tem alguma dúvida, quer trazer algum ponto já nos comentários? Antes de eu passar para a próxima. Perfeito. Vou tomar uma aguinha, caso alguém tenha, pode mandar ali e eu já continuo a apresentação. Perfeito. Seguindo, então. Quando a gente está falando daquela outra etapa, do nosso outro quadrante, a landing page, a gente está trabalhando com uma landing page com objetivo de conversão. E ali a gente já passou por essa primeira nutrição, que é uma nutrição de materiais. Qual que é o nosso objetivo? Uma conversão, mas uma conversão qualificada. O que a gente vai trabalhar? Aqui em formatos, a gente tem várias possibilidades de trabalhar essa landing page, né? A gente está falando, por que majoritariamente a gente sugere landing page? Porque você consegue adaptar o seu discurso de acordo com o seu público, de acordo com o segmento, de acordo com as dores, inclusive para a BM. A gente está falando ali de estratégias que são específicas para uma empresa específica, para uma persona específica, para um segmento, para uma lista de empresas específicas quando a gente está falando de ABM. Então, você também pode adaptar esse conteúdo da landing page para essa empresa que você está prospectando. Esses são os nossos formatos sugeridos. Olhando para temas, o que a gente vai trabalhar obrigatoriamente, independente do que a gente vai trazer, seja uma LP por segmento, seja uma LP por dor, o que seria muito importante ter nessa landing page? Os nossos cases, as nossas provas sociais, os nossos comparativos, os nossos resultados, trazer de forma mais clara não só o que a gente faz e a dor que a gente resolve, mas de fato comprovações que ajudem o usuário a entender que aquilo de fato pode servir para ele, para a empresa dele, para o momento que ele está. E eu trouxe um exemplo, de novo, como nossa ferramenta aumentou em X% a geração de leads qualificados para a empresa referência desse mercado. Com certeza você tem alguma coisa dentro da sua base que seja uma informação que valha compartilhar com o usuário, sejam com cases de aumento de resultado, de redução de custo, de melhoria. Essas informações trazidas numa landing page, elas trazem bastante peso para essa argumentação. O usuário consegue se imaginar ali. Às vezes é muito comum encontrar as logos numa página de destino, né? Todas as empresas que são atendidas, enfim, que fazem parte, que são clientes. Isso ajuda na decisão. Poxa, eu realmente estou no mesmo segmento que essa outra empresa aqui, ou eu tenho a mesma dor que vocês estão dizendo aqui que eu tenho. Esse mapeamento de dores, ele pode ser feito tanto de forma prévia ali pelos materiais, então entendendo que tipo de material esse público está consumindo e como fazer essa separação na hora de levar ele para a conversão, mas ele também pode ser feito a partir de segmentos. Então, entender qual é a dor daquele segmento, daquele cargo, daquela pessoa, é o tomador de decisão, é o influenciador, qual é a dor dele nesse processo e como eu consigo adaptar minha landing page para ter uma comunicação com ele.
Quanto mais customizada e mais comunicando com a pessoa que está ali vendo no final do dia, mais fácil é da gente conseguir uma taxa de conversão melhor, porque a gente está saindo de um ambiente genérico, onde a gente está entregando uma mensagem para todas as pessoas, e indo para um ambiente mais específico, falando, ó, sabemos da sua dor, essa é a solução que temos para você. Isso tende a melhorar bastante a nossa qualificação também. Olhando para a mídia, como que a gente consegue entregar essas landing pages? Google Ads, por que eu trouxe aqui Google Ads? Mais especificamente, eu vou mencionar já o Search. Porque a gente está falando de uma pessoa que já está no processo de maturação um pouco maior. Ela já passou pelos primeiros níveis ali de não estar consciente da consciência do problema, da consciência da solução. Então, quando a gente está falando desse público que já está um pouco mais maduro, o Google Ads ele entra ali principalmente com Search Ads. Essa pessoa já está buscando ativamente por algo que resolva a dor. Já é o momento de a gente trazer essa comunicação. LinkedIn pode ser muito importante nessa parte também. Não só LinkedIn, como Meta Ads, enfim, Social Ads como um todo, mas quando a gente está falando de B2B, sabemos que existe um pouquinho de medinho no mercado em relação a alguns testes que às vezes foram feitos e não deram certo, mas ele é uma mídia muito potencial para ajudar na segmentação de cargo, tamanho de empresa, faturamento, expertise, conhecimento do usuário, todas as coisas que podem ajudar nessa segmentação para melhorar a qualificação final. Então, é bem interessante a gente testar esse formato, testar essa mídia nessa etapa de conversão. Eu não sei por que ele travou, mas vamos lá. Social Ads. Aqui também entra a parte de remarketing. É um primeiro momento para você fazer um remarketing, mas esse remarketing ele é uma abordagem um pouco diferente. É o público que já passou por materiais, que já passou por alguma outra coisa, que de repente já está na sua base, e agora você vai mostrar para ele a solução. Não é um remarketing de abandono de carrinho, por exemplo. É um remarketing nessa primeira maturidade. Sabemos que você já converteu nesse material, que essa solução pode servir para você. Então, agora vamos para a parte de te impactar com o que a gente, de fato, pode oferecer como empresa. 2 pontinhos aqui, novamente reforçando. O LinkedIn é um ótimo aliado nessa etapa, então ele ajuda muito na definição de ICP. Tem várias pormenores ali que conseguem detalhar a informação demográfica. Então, além dele ajudar nessa segmentação, o acompanhamento de quem você está segmentando, de quem você está impactando, ele é muito bom. Então, ele ajuda ali, ele vai trazer as empresas, os cargos, o porte, enfim, aquilo que puder ser trazido de acordo com o volume que você vai imprimindo, entregando essas campanhas, e vai te ajudando nesse refinamento também. Está entregando para a pessoa certa? Estou conseguindo adequar o discurso? Como que está a minha taxa, meu engajamento com aquele conteúdo que eu estou entregando para esse público? É essa realmente a dor que está fazendo sentido trabalhar? E olhando para a landing page, procure utilizar campos qualificatórios além dos campos de contato. Então, na primeira parte, que a gente está falando de landing page, de formulário de conversão de materiais, não é bom deixar muito extenso. Aqui também não é para deixar muito extenso, mas a intenção é que você consiga colocar pelo menos 1 ou 2 campos de qualificação um pouco mais profundos do que os primeiros. Então, a gente vai pedir ali cargo, tamanho da empresa, faturamento, enfim, o que fizer sentido para você, para o seu comercial, enfim, para a empresa como um todo, dentro daquele processo de qualificação que vocês fazem. Olhando para a última etapa do nosso quadrante, a etapa de conversão. Qual é o nosso objetivo? De novo, conversão e qualificação dessa conversão que entra. Como que a gente pode trabalhar isso? Uma landing page promocional, um site. Aqui eu trouxe de novo as landing pages por segmento, por dor, para ABM, porque elas não precisam ser descartadas nessa etapa. A gente pode sim trabalhar elas já com essa etapa de conversão, mas a gente pode trazer também coisas um pouquinho diferentes. Então, a gente já tentou trabalhar ali uma LP por segmento, uma LP por dor, uma ABM. Vamos tentar levar esse público agora, de repente, para uma LP promocional? Ou entender se para esse público vai fazer mais sentido fazer uma LP por segmento e por dor, ou já uma LP promocional que é de fato o que faz mais sentido para ele? Ou é o site como um todo? Tudo aqui é uma questão de teste. São todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar nessa etapa, mas é muito importante fazer esse teste e ter tudo isso muito mapeado, tudo muito documentado, para que você entenda de fato o que vai fazer mais sentido com o público que você está comunicando. Olhando para tema, a gente está falando dessa etapa mais de conversão, de fato, como que a gente pode abordar isso? É por uma demonstração, de repente já pedir para esse usuário agendar uma demonstração de como funciona a ferramenta, de como funciona a plataforma, de como é aquilo no dia a dia.
É um trial, liberar 7, 14, enfim, algum período grátis para esse usuário poder ter um primeiro contato com o produto? Pode ser que faça sentido, dependendo, né, da tua ferramenta, do teu serviço, enfim. Uma condição especial, essa parte de condição especial ela faz muito sentido às vezes em sazonalidades do ano. Quando que faz mais sentido para você aplicar essa condição? Quando que você tem uma queda no volume de receita, no volume de faturamento, vindo através de mídia ou geral, né? Às vezes acaba espelhando uma coisa na outra, ou às vezes geral. Será que nesse período não vale trabalhar uma condição especial, uma promoção, uma forma de pagamento diferente, enfim? E aqui também tem o temazinho do e-mail marketing, ele foge um pouquinho da alçada de mídia, mas é importante trazer que se você já tem esse público na sua base desde lá do começo, já é um momento também de você entender se ele está pronto para converter. Você já foi nutrindo ele, a princípio ele deu todos os sinais para você, engajando, abrindo, trazendo toda aquela nutrição necessária de que ele estaria pronto para converter. Então talvez seja um momento ideal para você fazer um e-mail marketing de fato com uma oferta. Aqui eu trouxe o exemplo oferta única para fechamento ainda esse mês. Essa oferta é uma adaptação do que faz sentido para você. Isso pode ser trabalhado não só no e-mail, mas quando a gente está falando de landing page, quando a gente está falando de página de destino, como adaptar esse discurso para que faça sentido para aquele usuário, para que ele entenda que ele já sabe da dor, ele já está consciente que somos uma solução e que, além disso, estamos dando uma condição especial por sabermos daquela preocupação dele, daquele problema, e é algo ali que a gente está caminhando mais para a conversão. Olhando para a mídia, de novo, trago social ads, mas agora com peso muito maior para remarketing, Google Ads também com um peso muito maior para remarketing e e-mail marketing com um peso muito maior para remarketing. Essa parte de fazer uma negociação um pouco mais aprofundada, uma demonstração, um trial, uma condição especial, é importante que ela não seja muito massiva se não fizer sentido naquele momento. Se você entende que o usuário já passou pelas outras etapas, agora é o momento de trazer essa abordagem. Senão, às vezes, você poderia ter feito um processo de educação maior e que ia resultar num CAC menor, enfim, com uma solução menor no final do dia ali, com um custo por aquisição menor. Às vezes, essa elasticidade de trabalhar condições especiais, ela não faz sentido aplicar para todo mundo que poderia converter no primeiro momento. E trazendo aqui diquinha extra, utilizar estratégias de remarketing segmentadas por diferentes agrupamentos de público vai possibilitar que você ofereça a oferta mais adequada para cada usuário. Isso aqui é bem importante, olhando não só para a mídia, mas também para a CRM. A gente tem comportamentos ao longo da jornada muito únicos, mas a gente consegue clusterizar isso e entender, fazer pequenos agrupamentos daquele público e entender como cada público está se comportando. A partir desse momento, faz mais sentido que você customize essa oferta final, essa ação de conversão para o tipo de dor que tem aquele usuário, para o tipo de agrupamento ao qual ele pertence. Trazendo um exemplo de e-commerce, a pessoa que abandonou o carrinho há 7 dias não tem exatamente o mesmo comportamento da pessoa que abandonou há 30 dias. A pessoa que comprou há 1 ano atrás não é exatamente a mesma pessoa que comprou 1 semana atrás e você quer que compre novamente. Então, fazer essa separação de comunicação através das mídias para que você comunique da melhor forma com cada público e também através das estratégias CRM, marketing e tudo mais, é bem importante. Novamente, quanto mais personalizado, mais customizado para o usuário, melhor é a nossa taxa de conversão. De novo, pessoal, vou tirar minha tela do máximo aqui. Alguém tem algum pontinho ou alguma dúvida? Vou seguir para o próximo slide. Podem ficar à vontade. Mas mais um pouquinho de água, porque eu falo bastante. Perfeito. Olhando para essa matriz desenhada por aqui também, eu tenho um pouquinho de como você pode encaixar em cada etapa, o que fica mais fácil de você visualizar em cada etapa. Então, a gente tem essa primeira barrinha que é menos custo por conversão, mais custo por conversão. Do lado contrário, a gente tem menos qualificação ou mais qualificação. E embaixo a gente vai ter mais volume ou menos volume. Se não estiver visível para todo mundo, toda vez que chega perto do azul, do verdinho ali, a gente tem menos. Toda vez que está perto do laranja, a gente tem mais. Mais ou menos uma régua de temperatura. Olhando para essa matriz, aonde a gente encaixa materiais? Materiais, eles vão trazer mais volume por menos custo. Quando a gente está falando de volume, a gente vai olhar um pouquinho na sequência para uma site ou para LP genérica, que não vai estar muito segmentada. Ela vai trazer um pouco mais de volume, um custo por conversão médio.
Quando a gente está falando de um pouco menos de volume, mas um custo por conversão ainda saudável e mais qualificação, a gente está falando de uma LP de segmento por dor, por necessidade, enfim, por aqueles agrupamentos que a gente já consegue perceber de padrão daquele nosso usuário. E isso não precisa necessariamente que ele já esteja na nossa base, nesse caso. A gente pode já ter esse mapeamento de quais são os públicos que a gente conversa e quais são as dores que ele tem. E por último, ali a gente tem a BM. A BM vai entrar muito em menor volume, porque a gente está falando especificamente com aquela empresa, com aquela pessoa, às vezes até com aquele usuário específico. Então, a BM vai trazer menos volume, mais qualificação e mais custo por conversão. O que é importante entender aqui? Não necessariamente mais custo por conversão é algo ruim, porque existe o aproveitamento entre etapas do funil. Aquele lead que entra, que caminha para MQL, para SQL, para venda ou para uma receita satisfatória, isso vai depender da qualificação dele. Então, às vezes, o material ele vai trazer bastante volume por um custo baixo, mas o aproveitamento dele não necessariamente é tão bom quanto uma LP segmentada, quanto uma LP específica, uma LP geral ou quanto uma ABM. Então, esse processo é bem importante. No final do dia, o custo por conversão ele precisa fazer sentido como um todo. Não é para abandonar nenhuma das etapas, mas é muito importante não entender que só uma delas faz sentido. Faz sentido a gente trabalhar todas. A BM é mais específico, vai depender muito do seu cenário, do mercado, enfim, do seu segmento. Mas essas 3 etapas anteriores, nenhuma delas é para ser abandonada. Todas precisam ser trabalhadas. A intenção é entender que, às vezes, não faz sentido você procurar só mais volume se esse volume não caminha ao longo do funil da forma que deveria. E, trazendo um último slide, não tenho certeza se eu passei da hora, espero que não, e é o ponto que o próprio Fuseto vai trazer na próxima palestra, enfim, daqui a pouco, que é toda essa jornada que a gente trouxe aqui, todos os argumentos que eu trouxe, que o Guilherme trouxe anteriormente, só vai funcionar, principalmente a partir do ano que vem, se a gente tiver toda essa parte de base de dados proprietária funcionando, que é o que vai permitir que as mídias sejam alimentadas e o que vai permitir que a gente continue fazendo um bom tracking. Vai ter bastante mudança por aí, peço para que vocês fiquem bem atentos à palestra do Fuseto, que vai ajudar bastante nesse sentido a entender o que vem por aí, o que vai mudar e como é necessário estar preparado para essa mudança. É isso.